Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geopolítica e os conflitos mundiais. Nós já falamos, né, na Guerra Fria. Tem um vídeo aqui só sobre Guerra Fria, sobre o mundo, a diferença do mundo bipolar e do mundo multipolar, que vai ser depois do fim da Guerra Fria, em 1991, tá? E a divisão do mundo, né? As divisões do mundo posteriormente, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os conflitos mundiais, né? Antes de tudo, falar de geopolítica é falar de Estado, né? E as relações entre esses Estados, ok? E os acordos, os desacordos entre esses Estados-nações. Mas, inicialmente, vamos nos indagar o que é Estado. Estado são, a gente define Estado, né, com três componentes. Ele deve ter três componentes: território, deve ter um espaço, deve ter a soberania e deve ter espaço, soberania, quer dizer, o poder ou o reconhecimento dos outros estados é, diante da soberania, né, do poder deste estado. População, quer dizer, tem uma população também, né? Um exemplo de população que não tem território e não tem, no caso, soberania, né? A população dos curdos, que lutam pela a criação do Kurdistão, que é um estado, né? Porém, ele não apresenta estados, não apresentam território e, assim, consequentemente, não apresenta estado, né? Outra questão é a questão de Israel-Palestina, né? Que, que os palestinos vivem ali na faixa de Gaza, mas eles também têm território, não tem território, quer dizer, tem a população, tem a soberania, no entanto, a questão do território fica a desejar. E tem esses conflitos, Israel e Palestina, justamente por conflito é, de religião, né, com judaicos e muçulmanos, e essa questão de disputa territorial, né? Então, tem essas divergências, né, em relação à disputa pelo território, certo? A ONU, que vai mediar esses conflitos mundiais após o final da Segunda Guerra Mundial, é a Organização das Nações Unidas, tá? Essa criação, essa nova organização, ela serve para fazer essa conversa, né? Essa intermediação, essa relação diplomática entre os países, tá? E suas demandas. Então, a ONU ela faz a Assembleia Geral, né? Na Assembleia Geral nós temos o Conselho de Segurança da ONU, formado por dois grupos. Esses dois grupos, um deles é permanente. Esse grupo permanente ele é formado pelos países ganhadores da Segunda Guerra Mundial, que foi Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Esses cinco países são permanentes, eles não saem dali, eles apresentam poder de veto em relação a uma determinada decisão, tá? Eles têm o poder de veto e eles têm uma soberania muito grande. E as pessoas se perguntam, né, questionam essa, esse poderio desses países em relação às decisões mundiais, né? Então, aos conflitos. Então, o que forem convenientes a eles, é claro que eles vão votar a favor, né? Então, tem esse questionamento. Tem outro grupo, que é um grupo deliberativo, formado por outros países. No entanto, ou países como América Latina, países árabes, países asiáticos ficam em desvantagem em relação a esses países que têm esse poder de veto. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos saiu ganhador, né? Os Estados Unidos
Rússia, na União República Socialista Soviética, ainda produz muita arma. E ele continua produzindo a arma, apesar de não haver um inimigo, né? O inimigo era o comunismo, era a Rússia, era a União, é o RSS, no entanto, esse inimigo se foi. Daí, nós temos que achar outro inimigo. E após o 11 de setembro de 2000, nós temos, 2001, né, nós temos o início aí de um novo inimigo para os Estados Unidos, um inimigo mortal, né, um inimigo invisível. Durante o governo de Bush, né, George Bush, nós temos então a doutrina Bush, que é a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o inimigo invisível, né, a guerra contra a Al-Qaeda, e surge guerras preventivas a alguns países que têm como religião, seria o islamismo, países árabes, como Afeganistão, Irã, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, Irã, Síria, que mais? Líbia, tá? Então surge essas guerras preventivas justamente para estabelecer e legitimar a produção de armas, tá? E também isso está ligado à relação entre petróleo e terror, porque esses países são grandes produtores de petróleo, né? Tem grandes fontes de petróleo, como o Iraque, Afeganistão, o Irã, tá? Então tem essa questão também. Então a doutrina Bush de 11 de setembro, a partir de 11 de setembro, tem como viés as guerras preventivas, né, para reafirmar o poder militar do país, assim como ele fez com o Japão, né, para jogar bomba lá no Japão, justamente para reafirmar, não mexam comigo, né, se mexer, né, já há uma prevenção. Abandonar a doutrina reativa, atacar os estados terroristas mediante intervenções militares preventivas, definição do eixo do mal, Coreia do Norte, Irã, Iraque, tá? Que eram esses três países, eixo do mal, Coreia do Norte, Irã, Iraque, Império do Bem, Império do Mal, aprovação de leis de restrição dos direitos civis, grampear telefones, prender estrangeiros suspeitos e etc. Inclusive tem um filme, né, que o pessoal tortura um suspeito de possível terrorismo, fortalecimento de alianças, acho que é o suspeito o nome do filme, fortalecimento de alianças com outros estados para combater o terrorismo também, ok? Ainda surge aí um conflito no Oriente Médio e geopolítica, né? Principalmente no mundo árabe, a questão dos curdos, como eu havia falado, o extremismo islâmico, também do Boko Haram na África, o islamismo extremo vigente, principalmente ali em 2011, por volta de 2011, com a guerra na Síria também, tá? Então, teve muito essa questão e por esse extremismo, eles só estavam legitimando, assim, legitimando a vontade deles de ter um inimigo, tá? Então, o Oriente Médio aqui, só pra gente ver, normal, tem a Arábia Saudita, teve guerras, né, da Arábia Saudita, Afeganistão, logo que na extremidade, acabou Istambul, que na Turquia, tem o conflito Turquia e Brasil, são próximos, né, tem uma proximidade e Estados Unidos já não vê com bons olhos. Aqui tem o Paquistão, que se liga aqui que o Paquistão tem uma coisa com a Índia, que eu não sei o que é, um conflito com a Índia, né? Temos o Irã, né? Aqui nós temos Iraque, Turquia aqui, Istambul lá. Líbano, Chipre, Cisjordânia, Jordânia, Iraque e Síria, né? Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, enfim, que é o Oriente Médio, tá?
Então, outra questão é a questão nuclear. Muitos desses países apresentam investimentos em armas nucleares, não só para armas, mas também por fontes de energia. Então, é uma tecnologia de risco, né? Risco de acidente, como ocorreu em Chernobyl, e medo da guerra. Por isso, a tensão entre Estados Unidos e o RSS com a Guerra Fria por essa tensão. Porque se houvesse guerra, ia ser a última, provavelmente. Porque são dois países que têm um potencial nuclear muito grande. E isso afetaria o mundo, né? Irã e Estados Unidos têm esse conflito, muito tensão nuclear, que a gente viu pela tensão dos Estados Unidos e Barack Obama, Irã, leste europeu. Nós temos a questão do conflito, né? Ucrânia e Crimeia, com os grupos separatistas, os conflitos entre a Crimeia querendo separar, né? E toda a questão com a Rússia também, os blocos econômicos que foram feitos, como o G20, o Mercosul, o antigo NAFTA, que hoje já não é NAFTA, enfim, a União Europeia, que é vigente até hoje, os conflitos por recursos naturais, geralmente essas são as demandas, os atuais conflitos são por recursos naturais, água, petróleo, tá? E aqui vamos fazer algumas questõezinhas, tá? Como o termo geopolítica se diferencia da geografia política? São duas coisas diferentes, né? Bem, a primeira se refere às relações internacionais, como havia dito no primeiro, né? Relações internacionais, enquanto a segunda se preocupa com as relações espaciais relacionadas ao poder do Estado. Outra questão. Uma estratégia geopolítica atual é a formação de blocos ou agrupamentos econômicos. O agrupamento econômico, por exemplo, é a CEI, né? A Comunidade dos Estados Independentes. E os blocos, como eu falei, G20, União Europeia, Mercosul, enfim. Uma estratégia geopolítica atual é a formação de blocos ou agrupamentos econômicos, onde países parceiros que possuem interesses em comum se unem. Essa adesão facilita o comércio entre países participantes e pode, como no caso dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Norte ou do Sul, que eu não lembro, e África do Sul, que são os BRICS, de gerar criação de um banco, tá? O BRICS também é um agrupamento, assim como a CEI, né? A CEI é agrupamento, os BRICS são agrupamento, outro agrupamento, esses dois mais conhecidos. A criação do Banco dos BRICS traz qual o impacto para o cenário internacional? Letra A. A criação de um Banco dos BRICS reflete uma disputa de poder entre países desenvolvidos e emergentes. Os BRICS emergentes e contra os desenvolvidos, né? Então, é essa a questão. A letra B, o Banco dos BRICS foi criado apenas como um fundo de ajuda para os países participantes utilizarem em caso de crise? Não, é disputa mesmo. C, até os dias atuais, o Banco dos BRICS não conseguiu captar investimentos, fato que levou ao fim do bloco econômico em 2012. Não, errado. Então, os BRICS, né, dando um adendo aqui sobre os BRICS, é um agrupamento de países, né, que tem relação ao seu desenvolvimento econômico. Trata-se de um acrônimo, né, BRICS, da língua inglesa, que é geralmente traduzido por BRICS, né, ou alternativa como os 5 grandes. Brasil, Rússia, Índia, China, não é Coreia, é China, gente. China, África do Sul, tá? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS. Próxima questão. Os movimentos separatistas têm ganhado relevância como pauta de discussão mundial. Um exemplo desse conflito é a Inglaterra se separando da Europa? Não. Os palestinos que buscam separação do Estado de Israel? Não. C, a Catalunha que busca se separar da Espanha? Exato. Eu acho que é um dos principais exemplos.
Assim como os movimentos, outro adendo, né? Os movimentos separatistas, no Brasil também tem. Todos os locais têm. Todos os países têm grupos separatistas que querem se desvincular, né? Do território, né? Mas é inconstitucional. O país, por exemplo, ali o Sul é o principal, mais conhecido grupo separatista que quer se separar do resto do Brasil, ou o grupo separatista ali de São Paulo, tem grupos separatistas que querem se separar. No Ceará também tem grupos separatistas, Pernambuco, Minas Gerais também, Mato Grosso também tem grupos separatistas, tá? O Acre ali também, talvez. Os movimentos separatistas, vou dar uma chargezinha sobre o movimento separatista do Sul. Separatismo já, ou carinha ali com a caracterização gaúcha, né? Do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul está, como se diz, podre, né? Ela é a representação. E outra pessoa, outro cientista ali, econômico, talvez, diz: não balança muito, pois pode cair sozinho, né? Essa relação. Outro movimento que havia era a questão, né? Espanha e Catalunha, ele fica na extremidade da Espanha, União Europeia. Outro movimento separatista que está em voga atualmente, em 2022, que está em voga aqui a guerra, né, da Ucrânia contra a Rússia, tem grupos separatistas que querem se separar da Ucrânia, como é o Lugansk e Donetsk, tá? Esses grupos querem se aliar à Rússia, seus grupos separatistas. Outra questão. Sobre a saída do Reino Unido da União Soviética, União Europeia, um dos motivos, né, da separação foi Brexit, né, sair dos Estados Unidos, do Reino Unido da União Europeia. Foi A. Os altos custos econômicos de contribuição para a União Europeia com pouco retorno financeiro. Exatamente. B. Fechamento político monárquico exclusivo pelo país europeu, não. C. A implantação do socialismo em diversos países europeus, também não. Fato criticado internacionalmente, não. Tá? Foi por causa da rentabilidade econômica. O Brexit, o Reino Unido se separou do bloco econômico da União Europeia por falta de... Eles tinham que investir e não havia retorno suficiente. Questão. Em 2019, o presidente da Colômbia anunciou em 25 de maio de 2018 que o país ingressará em um bloco de cooperação militar. O país, que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o primeiro da América Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva em que os países estão de acordo em defender qualquer um de seus integrantes que seja atacado por forças externas ao seu país. Então, um bloco militar, cooperação militar, liderado por Washington. O bloco recebe vultosos recursos para cuidar dos objetivos militares dos Estados Unidos. Tá? De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, passou a integrar. Letra A. Grupo dos Oito? Não. G8. B. Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia foi o pacto feito na Segunda Guerra Mundial, não foi? Pacto de Varsóvia. Na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Vamos colocar aqui rapidinho o Pacto de Varsóvia. Militar, foi um acordo militar que estabeleceu a aliança socialista, a aliança entre os países socialistas do leste europeu e a União da República Leste Europeu e União da República Socialista Soviética. Então, é isso que é o Pacto de Varsóvia, tá? Leste Europeu e a União, a URSS, Pacto Leste Europeu e URSS, Pacto de Varsóvia. C. Tratado de não proliferação nuclear? Não. D. Comunidade dos Estados Independentes? Não. Aí é
leste europeu e China, União Europeia e China, tal. Letra E, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Exatamente. Colômbia faz parte da OTAN, tá? É um dos motivos também da guerra da Ucrânia, né? Porque os ucranianos, a Ucrânia decidiu aceitar o convite dos Estados Unidos e entrar na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização, um bloco militar em de defesa. No entanto, a Rússia não gostou e entrou em conflito armado com a Ucrânia. Ok? O RG. Se apenas 5 ou 10 anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas se fosse mencionada a possibilidade de ver Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou um grito. Se a pessoa assim informada tivesse seus 60, 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na década de 60, dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessamos ouvir os Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando. As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 60 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais. Letra A. Expansão mundial de regimes totalitários, supremacia das concepções neoliberais? Não. B. Crescimento da influência global soviética, afirmação da hegemonia norte-americana? Não. C. Bipolaridade entre capitalismo e socialismo? Exatamente. Né? Cuba socialista e coisas dos Estados Unidos, a cultura pop como Rolling Stones, Beatles, capitalismo. Então, esse encontro, né? É muito louco, principalmente no mundo bipolar. Então, aí tá fazendo contraponto entre o cenário do mundo bipolar e o cenário do mundo multipolar, que vai ser depois do final da Guerra Fria, tá? Multipolaridade da ordem econômica, exatamente. D. Política externa independente na América Latina. A integração das nações subdesenvolvidas não é unipolaridade capitalista na Guerra Fria, importância da ONU nas relações internacionais. Não, bipolaridade mesmo, tá? Próxima questão aqui sobre 11 de setembro, a foto e o inserto, né? Aqui de Eric Hobsbawm, tá? A queda das torres World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem impressões, forte impressão, e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma guinada histórica? A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Erika Hobsbawm associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center. Letra A. Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional? Não. B. Crescimento do movimento migratório dos grupos islâmicos? Não. C. Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio. Porque a partir do 11 de setembro vira-se a página, né? E ocorre aí uma militarização e invasão dos Estados Unidos, das tropas estadunidenses em países do Oriente Médio. E teve a ocorrência da guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, ali em meados de 2000, tá? Letra D,
Ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes, não. É intensificação do controle aéreo, restringindo quantidade de voos pelo mundo, também não, tá? Quarto, nunca na história da humanidade houve tão grande concentração de poder nos poucos lugares, nem tamanha separação e diferença no interior da comunidade humana. Formou-se um mundo quase totalmente integrado, um sistema mundo evidentemente controlado a partir de alguns centros de poderes econômicos e políticos. Neste sistema, nesse sistema mundo contemporâneo, pode-se identificar que há as maiores potências nucleares do século XXI são Estados Unidos, França, Canadá, Japão, Alemanha, Índia, Paquistão. Não. Índia, Paquistão, acho que ainda tem Alemanha, não, Japão também não, acho que não, Canadá não, França não, Estados Unidos sim. O Ocidente não tem medo de proliferação de armas nucleares, principalmente em regimes hostis aos Estados Unidos. Claro que tem. C. O Irã, a Síria e o Mianmar formam um grupo de países que abriram mão de seus projetos voltados à proliferação de tecnologia de armas nucleares. Não. Irã, com certeza não. D. A Coreia do Norte tem grande dependência da China, por ser esta a maior exportadora de alimentos e energia aos norte-coreanos. Exato. É, a paz entre os palestinos e Israel depende apenas dos acordos com os Estados Unidos. Apenas não, né? Porque os Estados Unidos apoiam Israel, né? Por uma questão da ONU, né? Apoia Israel, que são os judeus que sofreram o êxodo, né? O êxodo judaico durante a perseguição na Segunda Guerra Mundial. Então, e também por esse conflito com os islâmicos. Então, há esse conflito, né? Os Estados Unidos acabam endossando esse conflito. Por isso que eu escolhi a escolha de um lado. E em 2019, a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, a Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância, ao afirmar pela primeira vez, em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva. Pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Tá? A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção das relações internacionais a possibilitar a superação da soberania estatal ou superação da soberania estatal. Não, B. Defesa dos grupos internacionais a possibilitar a superação da soberania estatal. Não, defesa dos grupos vulneráveis. Exatamente. Defesa dos grupos vulneráveis, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. C. Redução da truculência belicista. Não. D. Impunidade dos atos criminosos. Não. É inibição dos choques civilizacionais. Não. Próxima questão. PPL. Produto do fim da Guerra Fria. A Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas, CPAQ, marcou um momento novo nas relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris em janeiro de 1993, após cerca de 2 décadas de negociações na Conferência do Desarmamento em Genebra, a CPAQ, que é a Convenção de Proibição de Armas Químicas, entrou em vigor em 97. Eu tinha o que 3 meses. Ao abrir a primeira conferência dos Estados partes na CPAQ em Haia, né, Tribunal de Haia, o secretário-geral da ONU,
Kofi Annan descreveu o evento como um ato de paz. Um momentoso ato de paz. Ele disse: o que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado, com algum respeito por si mesmo, e nenhum povo, com algum senso de dignidade, usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Tá? O que é a Convenção das Armas Químicas? Ok. Pergunta: a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas, trajetória futura. O que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial? A. Esgotamento dos pactos bélicos multilaterais? Não. B. Restrição aos complexos industriais e militares? Exato. C. Enfraquecimento de blocos políticos regionais? Não. D. Cerceamento às agências de inteligência estatal? Não. Desestabilização das empresas produtoras de munições? Não. Então, essa é a nossa aula sobre geopolítica. Muito obrigada e até a próxima.